Fala aí, galera, tudo bom? Vamos para mais uma aula de bioquímica? Hoje nós vamos começar a falar sobre as moléculas orgânicas. E só lembrando, o que são moléculas orgânicas? São aquelas moléculas formadas por carbono, produzidas pelos seres vivos que nós comentamos há algumas aulas atrás. Por que o carbono é tão importante para esse tipo de molécula? O carbono ele tem 6 elétrons, 2 na primeira camada e 4 na camada de valência. Então o que acontece? Ele consegue formar 4 ligações diferentes em 4 direções diferentes. A biodiversidade do nosso planeta só existe por causa dessa capacidade que o carbono tem, de formar moléculas extremamente longas, complexas e diversas. A diversidade de moléculas que o carbono é capaz de formar gera essa diversidade de vida que nós conhecemos. Uma curiosidade é que eu falei algumas aulas atrás sobre a questão dos seres vivos serem formados por chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vale ressaltar que existem ligações possíveis também com fósforo e o enxofre, formando o famoso CHOMPS. E mais curioso ainda é que as porcentagens desses elementos são constantes nos seres vivos, apresentam uma certa uniformidade entre as espécies, o que provavelmente reflete a origem em comum de todos esses seres. Nós abordaremos sobre isso quando falarmos de evolução. Essas moléculas que unem o carbono e o hidrogênio são muitas vezes chamadas de hidrocarbonetos. Existe uma infinidade de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos podem muitas vezes diferenciar-se uns dos outros apenas por pequenos detalhes em suas moléculas. São os chamados isômeros. Moléculas isômeras possuem a mesma fórmula molecular, possuem a mesma quantidade de átomos constituintes, só que às vezes a estrutura deles é diferente. São chamados isômeros estruturais. Existem isômeros também em que a posição do hidrogênio e de outros grupamentos funcionais ficam invertidas, nesse sentido que eu estou fazendo aqui com a mão, chamados isômeros cis-trans. E existem ainda os chamados enantiômeros, que são moléculas que se apresentam como imagens especulares uma das outras. Como assim? É simples, é só você olhar para as minhas mãos. Minha mão esquerda é um enantiômero da minha mão direita. Elas são imagens especulares, ou seja, como se fossem imagens refletidas num espelho. Eis aqui apenas alguns exemplos de isômeros para vocês terem uma noção do que isso se trata. Isômeros estruturais, isômeros cis-trans. Eis aqui alguns exemplos de enantiômeros para vocês terem uma noção do que se trata. Percebem como moléculas constituídas pelos mesmos átomos e tendo a mesma fórmula estrutural podem apresentar uma estrutura tão diferente e formar moléculas tão diferentes com propriedades biológicas tão diferentes? Porque cada uma dessas aí vai ter uma propriedade biológica diferente. Eu falei ainda agora de grupamentos funcionais. O que são grupamentos funcionais? São esses grupamentos que vocês estão vendo aí. Existem vários grupamentos funcionais. Hidroxila, carbonila, amina e por aí vai. Cada um deles vai ter também uma importância para as moléculas biológicas e, consequentemente, vão ter uma função biológica diferente, muitas das quais extremamente importantes para a vida. Agora, só mais um conceito antes da gente entrar nas moléculas de importância para a vida. O que são polímeros e monômeros? Polímeros são moléculas muito grandes formadas pela repetição de unidades chamadas de monômeros. Então, se eu perguntar o que é um monômero, o monômero na realidade são pequenas moléculazinhas que juntas formam um polímero. A imagem que vocês estão vendo aí, ela mostra justamente como que monômeros formam um polímero ou como que um polímero pode ser quebrado em monômeros. A quebra dos polímeros em monômeros ocorre por uma reação química chamada de hidrólise. Ou seja, o que é uma hidrólise? É a quebra de uma substância na presença de água. A água auxilia nesse processo. Já a síntese de um polímero a partir dos monômeros é formada por uma reação chamada de condensação, muitas vezes chamada também de desidratação, porque uma molécula de água é retirada de dentro dessa reação. Enfim, vamos direto então agora ao que interessa. Vamos começar a estudar as moléculas orgânicas de importância para a vida, ok? A primeira delas é o carboidrato. Um carboidrato é conhecido muitas vezes como um hidrato de carbono, glicídio, glucídio, enfim. São açúcares. Os açúcares são extremamente importantes para a vida. E como é formado um carboidrato quimicamente? Ele é formado por um grupo carbonila ligado por vários grupamentos hidroxilas, como esses que vocês viram ainda há pouco. E o que eles têm de tão importante? Todo carboidrato é fonte de energia para os seres vivos. Então, se você falou em produção de energia no ser vivo, você pensou em carboidrato. Porque essas moléculas conseguem armazenar uma quantidade muito grande de energia nas suas ligações covalentes. Então, uma vez que você consegue partir essa ligação covalente, essa energia é liberada para o uso dos seres vivos. Então, agora que você sabe do que se trata um carboidrato, vamos ver como eles são classificados.
Existem carboidratos muito simples, formados por uma única molécula de açúcar, existem carboidratos formados por duas moléculas de açúcar, existem carboidratos formados por centenas a milhares de moléculas de açúcar. Elas são chamadas de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Nós vamos começar a nossa análise pelos monossacarídeos. Vamos começar pelo mais simples. O monossacarídeo normalmente tem sua cadeia carbônica principal composta por 3 a 7 átomos de carbono. E, inclusive, é isso que vai dar a classificação deles. Um monossacarídeo que tem 3 carbonos na sua cadeia carbônica principal, ele é chamado de triose, né? Triose, 3 carbonos. Tudo que tiver ose significa açúcar. Esse final ose é utilizado para açúcar. Então, triose é um açúcar de 3 carbonos, né? E aí o resto você já deduz. Uma tetrose, como as que estão aparecendo aí, são açúcares de 4 carbonos. Pentoses são açúcares de 5 carbonos. Hexoses são açúcares de 6 carbonos. E heptoses são açúcares de 7 carbonos. Todos são monossacarídeos. Se vocês repararem a fórmula geral dos monossacarídeos, que está aparecendo aí, vocês vão reparar que é uma espécie de padrão, uma lógica que se repete. O nome do monossacarídeo determina o número de carbonos. Vocês devem estar percebendo que o número de oxigênio sempre se repete e o número de hidrogênio é sempre o dobro. Por isso dizemos que a fórmula geral desses monossacarídeos é CnH2nOn, como que vocês estão vendo aí. Uma outra curiosidade é que essas fórmulas que eu estou apresentando para vocês, elas são fórmulas lineares, como se o monossacarídeo estivesse aberto. Mas a maioria desses monossacarídeos, se não todos, quando eles se apresentam em solução aquosa, eles acabam gerando anéis, uma forma cíclica, como essa que está sendo mostrada aí na tela. Bom, então agora que você já sabe o que é um monossacarídeo, fica fácil entender o que é um disacarídeo. Um disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos. Então, se você pegar, por exemplo, uma glicose e ligar ela a uma frutose, você vai ter aí uma sacarose. Se você pegar uma glicose e ligar a uma galactose, você vai ter a lactose, que é o açúcar do leite. E se você pegar uma glicose e ligar a outra glicose, você vai ter a maltose, um açúcar que é encontrado em cereais, e a gente vai falar bastante dele quando falarmos de digestão. Agora vamos então aos polissacarídeos. Bom, polissacarídeos são formados por centenas a milhares de moléculas de monossacarídeos unidas umas às outras. Então são moléculas extremamente grandes, são macromoléculas, verdadeiras macromoléculas. O que vai diferir um polissacarídeo do outro é apenas o tipo de monômero que ele vai utilizar e a forma que esses monômeros estão ligados. A classificação desses polissacarídeos também é bem simples. Nós temos 2 grupos de polissacarídeos, os energéticos e os estruturais. Os energéticos, como o nome já diz, estão aí para gerar energia, armazenar energia para os seres vivos. Já os estruturais vão formar estruturas importantes para as células. Dentre os polissacarídeos energéticos, nós encontramos o amido, que você está vendo aí. Vale lembrar que o amido pode ser formado por amilopectina ou amilose, sendo um deles ramificado e o outro não. Um outro polissacarídeo de reserva muito conhecido é o glicogênio. O glicogênio é formado por uma molécula extremamente ramificada como essa que vocês estão vendo aí. Vale ressaltar que o glicogênio é uma molécula exclusiva de células animais ou de células de fungos, enquanto que o amido ele é exclusivo de células vegetais e de algumas algas. Vocês podem estar se perguntando agora nesse momento, por que a célula não guarda moléculas de glicose simples para gerar sua energia? Por que ela precisa guardar polissacarídeos, formado por tantas moléculas assim? A resposta, na verdade, é bem simples, porque se a célula guardasse 1000 moléculas de glicose no seu citoplasma, a pressão osmótica gerada em seu interior seria 1000 vezes maior do que a de uma molécula de glicogênio armazenada. Você vai entender melhor o que é pressão osmótica quando falarmos sobre os transportes através da membrana. Até lá, basta saber isso. Uma molécula de glicogênio ou uma molécula de amido vai exercer uma pressão osmótica muito menor do que 1000 moléculas de glicose. Então isso é uma vantagem para a célula viva. Agora, como é que a célula lida com isso? Lembra aquele conceito que eu passei para vocês no início desse vídeo de polímeros e monômeros, de hidrólise e condensação? Pois é isso que acontece. A glicose, através das reações de condensação ou desidratação, vai formar moléculas de amido ou de glicogênio. Essas moléculas vão ficar armazenadas, como eu falei ainda agora. Toda vez que a célula precisar de retirar a energia contida lá dentro, o que ela vai fazer? Ela vai executar reações de hidrólise. Ela vai quebrar todos os monômeros que compõem estes polímeros, liberando glicose no seu citoplasma e utilizando essa glicose nos seus processos de produção de energia.
os quais nós vamos ver posteriormente. Resumindo, a célula precisou guardar energia? Ela vai pegar a glicose, que são monômeros, e vai sintetizar glicogênio e amido. Se a célula precisou utilizar energia, ela vai fazer o contrário. Vai quebrar o amido, vai quebrar o glicogênio e vai liberar essa energia através da glicose gerada. Vamos agora então aos polissacarídeos estruturais. A função deles não é gerar energia, a função deles é formar estruturas, como eu falei anteriormente. O polissacarídeo estrutural mais conhecido de todos é a celulose. Toda célula vegetal e toda alga tem celulose. Então, não é de se admirar que a celulose é o composto orgânico mais comum, mais abundante da nossa biosfera. O amido tem forma helicoidal, certo? A celulose tem uma forma linear e essa estrutura linear vai se unindo a outras estruturas lineares como esta e vão gerando microfibrilas de celulose, as quais vão se unindo e, por sua vez, gerando as chamadas fibras de celulose, como vocês estão vendo aí na imagem. As fibras de celulose são extremamente resistentes. É por isso que o algodão, que é feito de celulose, é tão utilizado para fazer tecidos, de roupas. É por isso que nós fabricamos papel com celulose. Observa aqui uma folha de papel. Ela tem uma resistência enorme. Olha o que eu vou fazer. É muito difícil de rasgar uma folha de papel. A celulose ela é composta por monômeros chamados de celobiose. O que a celobiose difere dos outros monossacarídeos apresentados? Ele difere no tipo de ligação que é feita. Ao invés de ser uma ligação alfa, trata-se de uma ligação beta, como você está vendo aí na imagem. E por que eu estou falando dessa ligação? Por que ela é tão importante assim para a biologia? Porque essa ligação ela é dificílima de se romper. Não é qualquer ser vivo que tem enzimas capazes de romper essa ligação. A enzima capaz de romper essa ligação é chamada de celulase. Não é qualquer ser vivo que produz. Então, muitos animais herbívoros não conseguem digerir a celulose por conta própria. Eles não produzem celulase. Eles precisam então desenvolver relações mutualísticas com micro-organismos que produzam a celulase e sejam capazes de cortar essa ligação beta para poder liberar os monômeros de glicose. Dentre esses micro-organismos, os mais comuns são algumas bactérias, que são encontradas no estômago de ruminantes, e protozoários, que são encontrados no estômago de cupins. Vamos abordar todos eles quando falarmos de relações ecológicas mais à frente. Vale ressaltar que os fungos também são capazes de decompor a celulose, não são considerados micro-organismos decompositores à toa. Por último, a quitina também é um polissacarídeo estrutural, só que ao invés de ser produzido pelos vegetais, ela é produzida por animais e por fungos. A quitina é um polissacarídeo derivado da glicosamina. É um carboidrato que contém um grupamento de nitrogênio, um grupamento amina. Eu vou falar daqui a pouquinho deles, uma espécie de apêndice nesse vídeo, algumas informações extras que eu vou trazer. E para que serve a quitina na natureza? Ela costuma formar o exoesqueleto de animais artrópodes, crustáceos como lagostas, caranguejos, siris, camarões. Vale ressaltar que no caso dos caranguejos, ele é incrustado de cálcio, por isso que fica tão duro. É encontrado também no exoesqueleto de aracnídeos, de insetos, uma infinidade de artrópodes. Então a carapaça dura que esses animais apresentam é formada por esse polissacarídeo. Vale ressaltar que, da mesma forma que a celulose, nós não possuímos enzimas capazes de cortar esse tipo de polissacarídeo. Então, tanto a celulose quanto a quitina, quando são ingeridas pelos seres humanos ou outros mamíferos, elas não são digeridas no intestino deles e acabam sendo excretadas junto com as fezes. Elas formam as chamadas fibras alimentares. As fibras de celulose são muito importantes na nossa alimentação. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas só dando uma palhinha para vocês, basta saber que essas fibras, apesar de não serem digeridas e serem excretadas nas fezes, elas são importantes para a regulação do intestino desses animais. Então é por isso que é importante consumir fibras alimentares diariamente. Existe ainda um polissacarídeo parecido com a quitina, estou citando aqui mais por curiosidade, que é chamado quitosana. A quitosana ela é derivada da quitina, ela é encontrada no exoesqueleto de alguns crustáceos e ela é usada no meio médico na cicatrização de ferimentos e alguns outros processos bioquímicos que não vem ao caso aqui agora. Agora vamos a algumas curiosidades aqui, que podem ser importantes para quem está estudando biologia a fundo, para quem vai estudar outros tipos de sistemas, tecidos, etc. Se o seu interesse é apenas saber o básico dos carboidratos para fazer uma prova, um concurso vestibular, etc., aqui está suficiente. Agora, se você quer se aprofundar um pouco mais, para entender outros compostos que serão importantes para outras estruturas mais complexas que virão adiante, fique mais um pouquinho. And now for a special program. Existe um tipo de açúcar, um monossacarídeo, que é conhecido como açúcar fosfato.
O açúcar fosfato, como o nome diz, é uma molécula de açúcar ligada a um grupamento fosfato. Ele é muito utilizado na formação de moléculas que transferem energia nos seres vivos. Por isso que você vai encontrar elas em vias metabólicas como a via das pentoses fosfato ou a glicólise, que ambas serão estudadas mais adiante quando falarmos de bioenergética. Um aminoaçúcar é um açúcar que contém um grupamento amina, o nitrogênio. Um aminoaçúcar nada mais é que um monossacarídeo em que um daqueles grupamentos hidroxilas que ele apresenta é substituído por um grupamento amina, daí o nome, aminoaçúcar. Dois exemplos bem interessantes são a galactosamina, que é utilizada na síntese de cartilagem dos nossos tecidos, e a glicosamina. Vamos falar mais um pouquinho dela agora. A glicosamina é um aminosacarídeo que é utilizado na síntese de glicoproteínas e lipídios, e também faz parte da estrutura de alguns polissacarídeos como a quitina e o quitosana. Uma outra molécula interessante é o ácido glicurônico. Ele é semelhante à glicose, mas tem uma pequena diferença. No seu sexto átomo de carbono, a hidroxila é substituída por um grupamento carboxila. Ela é uma molécula extremamente importante para a desintoxicação do nosso organismo, porque se a molécula for solúvel em água, ela sai na urina. Se ela for lipossolúvel, ou seja, for hidrofóbica, não for hidrofílica, ela vai precisar de um meio para sua excreção. Esse meio é o ácido glicurônico. Algumas moléculas de ácido glicurônico, quando formam ligações beta com um tipo de glicosamina, elas formam disacarídeos que compõem uma outra molécula chamada de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, por sua vez, ele é encontrado, por exemplo, no humor vítreo, que é aquela parte gelatinosa que tem dentro dos nossos olhos. Ela é encontrada no líquido sinovial, que é um líquidozinho lubrificante que nós temos em algumas articulações, nós vamos falar sobre isso depois. E é encontrada também em alguns tipos de tecidos conjuntivos. Então, o ácido hialurônico é uma molécula muito importante para esses tecidos. O ácido hialurônico ele é muito importante para a nossa pele. Enquanto nós temos uma grande quantidade de ácido hialurônico na nossa pele, ela se mantém hidratada, preenche bem os espaços entre as células, mantendo uma característica lisa e elástica à nossa pele. A elasticidade da nossa pele se deve em parte ao ácido hialurônico. Conforme nós vamos envelhecendo, o ácido hialurônico deixa de ser produzido, a sua quantidade vai diminuindo. Então nossa pele fica mais ressecada, menos elástica e surgem aí as rugas. Fala pessoal, estou tendo que fazer aqui uma inserção pós-edição porque eu acabei perdendo um trecho, uma pequena parte do vídeo, então estou regravando aqui. Eu havia falado apenas uma curiosidade, dizendo que a união desses dois monossacarídeos forma um disacarídeo que compõe aquilo que é chamado de glicosaminoglicana. Nome complicado, né? Mas a glicosaminoglicana é uma espécie de muco, também chamado por isso de mucopolissacarídeo. E para que servem essas moléculas de nome tão complicado, glicosaminoglicanas? Elas formam a matriz extracelular de tecidos conjuntivos. E como são moléculas aniônicas, ou seja, têm cargas elétricas, são moléculas polares, elas atraem outros íons e água principalmente. A água nós já vimos que é uma molécula polar. Isso vai gerando uma camada de hidratação tão grande que ela vai inchando e preenche os espaços entre os tecidos, especialmente no tecido conjuntivo, vou repetir mais uma vez. E quando essas moléculas se unem a moléculas de proteínas, elas formam as chamadas proteoglicanas, ou seja, moléculas de proteínas com várias glicosaminoglicanas irradiando delas. Essas moléculas conseguem estabelecer ligações, através dessas cargas polares, vão estabelecendo ligações com outras proteínas, com estruturas celulares, com outras moléculas, com água, com tudo mais, e vão mantendo a coesão do tecido através dessa substância extracelular. Enfim, eu sei que essas informações são meio complexas, mas quando nós abordarmos tecido conjuntivo, eu vou voltar a falar sobre elas e vocês vão entender a importância, ok? Então por hoje é só. Vou ficar por aqui, tá? Se você gostou, mais uma vez, dá um like aí no nosso vídeo, se quiser pode compartilhar com os amigos, assina o sininho para receber as próximas atualizações e até a próxima, quando vamos falar sobre os lipídios. Valeu? Um abraço!